Hoje o sermão, ele se encontra no livro de Lucas, no Evangelho que Lucas escreveu no capítulo 6. A gente vai falar sobre oração e decisão. E a gente vai extrair lições do texto, aprender com o texto bíblico, lições que o próprio Cristo nos ensina e palavras que o próprio Cristo diz. A gente vai aprender sobre como a vida de oração é extremamente necessária e importante para a nossa vida diária e cotidiana, entendendo que Deus, o próprio Deus encarnado, Cristo Jesus, teve uma vida de oração constante e tomou decisões após o momento de oração e de consulta ao seu Pai que estava no céu. Mas antes do sermão, antes da pregação propriamente dita, eu queria aproveitar o embalo do momento missionário e orar com vocês nesse momento pela igreja perseguida. Nesse ano de 2025, o dia 15 de junho foi escolhido para ser o dia da igreja perseguida. Nesse dia, nós oramos especificamente pela igreja perseguida no mundo. Esse ano, o tema do DIP, Dia da Igreja Perseguida, é Forjados a Fugir. Cristãos deslocados por causa da violência pedem socorro. Cristãos deslocados são aqueles cristãos que, por causa da perseguição à sua fé, foram forçados a sair de sua comunidade, mas não saíram de seu país. Então eles vivem andando de um lugar para o outro como se fossem tribos nômades dentro da sua própria nação. Imagine como se você fosse expulso da sua casa, tivesse a sua casa tirada de você, mas não pudesse sair do seu bairro. É bem distante, mas uma comparação da realidade da igreja perseguida dos deslocados internos. Nós temos deslocados internos, por exemplo, na Nigéria, que ultrapassam uma população de 2 milhões de habitantes, espalhados por todo o país. A gente tem cristãos perseguidos e que são deslocados internos em países onde guerras estão acontecendo, como, por exemplo, a Índia. A gente tem cristãos perseguidos por causa de sua fé em todo o mundo. Mas os deslocados internos é um tipo de cristão que foi forçado a fugir de sua comunidade, mas que não pôde sair de seu país. E que não encontra terra firme para onde possa descansar a sua alma e o seu coração. O consolo que nós temos em relação a esses nossos irmãos que estão sendo perseguidos dentro de sua própria comunidade, muitas vezes, é o consolo de que eles têm sim um lar prometido e uma terra prometida que os aguarda. E de que eles fazem parte de uma pátria que é maior e superior a qualquer terra e a qualquer país humano ou liderado por governança humana. Esses nossos irmãos um dia estarão conosco no céu, em uma pátria que será eterna e com um rei que tem poder inigualável. Esses cristãos perseguidos que estão deslocados dentro de sua própria nação, um dia estarão reunidos ao nosso lado, nos alegrando e alegrando-nos mutuamente diante do próprio Deus, em adoração constante a esse Deus. Vamos orar pela igreja perseguida nesse momento? Vamos orar? Senhor, colocamos diante de Ti os nossos irmãos que nesse momento sofrem perseguição e que estão deslocados dentro do seu próprio país. Senhor, o que nós pedimos é que o Senhor os encoraje, que o Senhor dê forças, revigore a fé, que o Senhor traga ânimo, ó Deus, que o Senhor aumente e acrescente a essa comunidade aqueles que estão sendo salvos, e que no nome de Cristo Jesus, a partir do testemunho e do martírio de muitos desses nossos irmãos, mais vidas sejam alcançadas. Que no nome de Cristo Jesus, ó Pai, esses cristãos perseguidos façam diferença na sua comunidade a ponto de contagiar vidas com a sua fé. O que pedimos a Deus, nesse momento, como igreja do Senhor e não perseguida, é que o Senhor fortaleça os nossos irmãos até o momento em que Cristo retornar. Para que nesse momento, ó Deus, esses cristãos deslocados, que são forçados a fugir de sua terra, sejam consolados pelo Cordeiro de Deus. Senhor, não nos deixe esquecer da promessa que o Senhor fez. Senhor, não tire de seus olhos o alvo que é Cristo e a morada eterna. Não deixe-os esquecer, ó Deus, de que há de chegar o tempo em que o Senhor reunirá todo o seu povo e levará consigo para a eternidade. Que o Senhor fortaleça a fé dos nossos irmãos que nesse momento padecem e sofrem, ó Deus, pela fé que professam. Que eles não se esqueçam do Senhor que têm, do Deus a quem adoram e do Senhor que um dia os chamou para fazer parte do seu reino. Que no nome de Cristo Jesus, ó Deus, a igreja brasileira, a igreja que não é perseguida, pelo menos não institucionalmente, mas
que a nossa igreja, a igreja brasileira, tenha consciência de que são irmãos nossos e que pertencem ao mesmo Senhor que nós pertencemos. Que seja despertada a orar pelos nossos irmãos perseguidos, que seja despertada a cooperar com missões mundiais. No nome de Cristo Jesus, ó Deus, desperta o nosso coração a esses nossos irmãos. Tenha misericórdia da vida deles, ó Pai. Olhe para os sofrimentos deles e tenha, ó Deus, misericórdia. Que eles encontrem no Senhor paz. No nome de Cristo Jesus, amém. Agora vamos para o sermão. Abram a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 6, versículos de 12 a 19. Lucas 6, do 12 ao 19. O tema do sermão de hoje é oração e decisão. Lucas 6, do 12 ao 19. Todos acharam? Amém? Diz assim o texto. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Amém. Até aí. O capítulo 6 de Lucas, ele começa falando de diversos embates. Na verdade, ele narra 2 embates específicos, mas se a gente vê o contexto do livro, o contexto do evangelho, a gente vai ver que teve um bocado aí. Eram mestres da lei, religiosos, que buscavam atacar Jesus e confrontá-lo a respeito do sábado. A gente vai ver, por exemplo, que Jesus, no sábado, estava passando com os seus discípulos em um campo e eles começaram a colher. Então, os mestres da lei, os religiosos, chegaram até Jesus e o confrontaram dizendo assim, olha, vocês não sabem que hoje é sábado? Por que é que vocês estão trabalhando, colhendo os campos? Por que é que suas mãos trabalham no sábado? Jesus fala assim, o Filho do Homem é Senhor do sábado, no versículo 5. Depois, Jesus, em outro sábado, está numa sinagoga pregando, e aí aparece um homem, isso é narrado em Marcos 3 também, ou é Marcos 2, acredito que seja Marcos 2. E aparece um homem com uma mão atrofiada. E aí esse homem da mão atrofiada chega lá e os religiosos da época começam a querer confrontar Jesus, e Jesus fala assim, olha, o que é mais fácil dizer? O que é mais fácil fazer no sábado? Condenar ou salvar? E aí ele chama esse homem da mão atrofiada e diz assim, venha diante de todos, venha para o meio, venha para o centro, e o texto bíblico narra que esse homem teve a sua mão curada. E Jesus, mais uma vez, é confrontado por esses irmãos, ou por esses religiosos, por curar no sábado, trabalhar no sábado, fazer alguma coisa no sábado, no dia do descanso. E aí o texto bíblico fala no versículo 11 o seguinte, mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. A partir do versículo 12, a gente entra no texto que nós acabamos de ler, na perícope que nós acabamos de ler. O que nós vemos Jesus fazendo, nesse momento adverso, é buscar o seu Pai que estava no céu em oração. O que nós vemos é Jesus se retirar para um lugar mais deserto, para um lugar mais solitário e buscar a presença de seu Pai. Contar ao seu Pai o que está acontecendo. Dizer a Ele que a adversidade chegou. Não era tão somente orar por aqueles que seriam apóstolos, por aqueles que carregariam consigo o peso do ministério, a perseguição que seria instaurada ao ministério desses homens. Não era somente orar por eles. Não era somente dizer, Senhor, meu Deus e Pai, estou prestes a escolher os 12, quem deve ser os 12? Não era somente isso. Jesus não se retirou somente para orar pelos 12. Jesus se retirou para orar após um momento de adversidade, de embates.
Diversos embates entre os mestres da lei e Jesus haviam sido travados. Foi nesse contexto que Cristo se achegou diante do seu Pai. Não se tratava apenas de orar pelos futuros apóstolos, mas de se colocar diante do Pai que estava no céu, por um momento, para que diante do Pai pudesse ter uma conversa, um momento de devoção e adoração. Jesus se aproximou do Pai em oração para nos ensinar de que em nossos embates e em nossas guerras, nós temos alguém a quem buscar. Jesus se aproximou do seu Pai que estava no céu em oração para nos ensinar de que na nossa vida não será a solidão do nosso ser que irá resolver todos os nossos conflitos, mas sim, muitas vezes, quando nós nos ajoelharmos diante de Deus e no secreto o buscarmos, colocarmos diante dele o nosso coração, dedicar ao Senhor a nossa devoção e adoração, se achegar a Deus no momento de adversidade, dizer o que está acontecendo, rasgar o nosso coração diante dele e dizer assim: Senhor, está tudo dando errado, eu não consigo fazer nada sozinho, minha vida está um caos, eu estou chorando direto, é dor direto, não tenho condições nenhuma de viver nessa situação, eu não sei mais o que fazer, então resolva, porque a minha força não pode mais. É nesse contexto. São nesses embates e nesses confrontos. É quando a nossa vida começa a ser contrariada. Nesse momento, Cristo nos ensina de que podemos nos achegar ao Senhor. Nesse contexto, Jesus nos ensina de que temos um Pai bem presente, uma figura paterna bem presente, um Deus que está conosco e que caminha conosco, um Deus que nos dá a liberdade de diante dele abrirmos o nosso coração. Deus nos permite isso. Cristo nos ensina isso. Cristo sabia que esse momento adverso era mínimo, porque ele sabia que algo maior viria. Ele sabia que um sofrimento maior estava por chegar. Cristo sabia que a morte estava por vir, que a cruz já estava a caminho, de que era evidente a fúria desses homens, a raiva desses homens contra o testemunho de Cristo Jesus e a sua prática de curar aos sábados, realizar milagres aos sábados, dizer que o pecado estava perdoado, de que sua vida estava transformada, isso parece ser demais para engolir. Então a fúria de todos esses homens, ainda assim, Cristo sabia, isso é mínimo. Ser confrontado por curar no sábado, mínimo. Ser contrariado, tentar ser conduzido a um momento de dúvida por esses homens, mínimo. Porque há de chegar a algo maior que eles farão comigo. Há de chegar à cruz. Há de chegar à morte. Mas nesse contexto todo, Cristo sai em secreto, passa a noite orando. Cristo nos ensina que em nossos dias difíceis, podemos nos achegar diante do nosso Pai que está nos céus, pois Ele ouve o clamor do nosso coração e as palavras dos nossos lábios. Cristo nos ensina de que nas noites em que perdemos o sono e tudo o que podemos fazer é nos ajoelharmos e orar, Cristo sabe e Ele nos ensina de que nesses momentos Deus nos ouve. Cristo nos ensina de que em nossos momentos de dificuldade, de ansiedade, de medo, de dor e sofrimento, Cristo nos ensina de que nesses momentos podemos sim nos achegar ao nosso Deus, ao nosso Pai que está nos céus e orar. Cristo nos ensina de que nas noites em que perdemos o sono, Deus está conosco, atento àquilo que sai dos nossos lábios e àquilo que o nosso coração clama. Nas noites em que o nosso coração sangra, nas noites em que o nosso coração dói, nos momentos em que a nossa vida está um caos, em que a nossa alma está abatida e nossa vida está em pedaços, nesse momento, podemos nos aproximar do Senhor e buscá-lo em oração, porque Deus, o nosso Pai que está nos céus, nos ouve. Nesse momento, Deus ouve o clamor do nosso coração. Sim, podemos sim chegar ao Senhor em nosso momento de adversidade. Sim, em nossos confrontos, em nossas batalhas, em nossas guerras internas, sim, podemos nos aproximar do Senhor. Deus nos ouve. Podemos sim passar a noite em oração, Deus nos ouve. Sim, podemos rasgar diante dele o nosso coração, Deus nos ouve. A todo momento, Deus nos ouve. Podemos nos aproximar do Senhor.
Podemos sim nos aproximar do Senhor em nossa fraqueza. Há, com toda certeza, um lugar onde a nossa fé é renovada e a nossa força se restabelece. Esse lugar é diante de Deus em oração. Sim, há um lugar de descanso para a nossa alma. Esse lugar é diante de Deus. Sim, há um lugar onde a minha dúvida é sanada. É diante de Deus em oração, buscando dele respostas. Sim, há lugar para o nosso coração quebrado e para a nossa alma em conflito. Sim, há um lugar onde podemos descansar. Esse lugar é diante de Deus em oração. No lugar de oração, nós vencemos batalhas. Cristo nos ensina isso. No lugar de oração, podemos dedicar ao Senhor os nossos confrontos. Sim, podemos dedicar ao Senhor a nossa dor. Sim, podemos dedicar ao Senhor a nossa fraqueza, porque o seu poder se aperfeiçoa em nós nesses momentos. Sim, no lugar de oração, vencemos batalhas. Batalhas que muitas vezes nós não precisamos nem usar a força do braço. Sim, no lugar de oração, vencemos batalhas onde Deus, o Senhor dos Exércitos, guerreia por nós. Na força do nosso braço, são, na realidade, vencidas poucas batalhas. Na força do nosso braço, na realidade, são poucas batalhas onde nós dizemos assim: ufa, eu venci. Muitas batalhas que tentamos vencer na força do nosso braço são, na realidade, vencidas no lugar de oração, onde as lágrimas escorrem sobre o rosto e o coração sangra. É no lugar de oração onde a força do Senhor nos alcança e faz o que não podemos fazer. É no lugar de oração onde o nosso coração pode descansar, crendo no bom pastor. É no lugar de oração que muitas vezes, muitas batalhas que nós tentamos a todo custo vencer na força do braço, serão vencidas. Não porque nós estamos guerreando, mas porque o Senhor dos Exércitos está conosco e guerreando em nosso favor. Muitas batalhas são vencidas no lugar de oração. Muitas guerras são travadas no lugar de oração. Muitos inimigos e o inimigo de nossa alma batem em retirada no lugar de oração. São nesses momentos de fraqueza e de dor, onde o poder do Senhor nos alcança, onde a nossa fé é renovada, onde podemos descansar na certeza de que o Senhor dos Exércitos guerreia ao nosso lado e em nosso favor. Podemos descansar na certeza de que ao nos aproximarmos do Senhor em oração, Ele nos ouve. Como diz no livro de Oséias, só que o inverso, nós não pedimos e oramos, intercedemos a um pedaço de pau e de um pedaço de pau recebemos respostas. Nosso Deus é vivo e eficaz, bem presente, extremamente poderoso. Podemos sim nos aproximar do Senhor em nossas dores e em nossas guerras. Deus guerreia ao nosso lado e ouve o nosso clamor. Por acaso, meu irmão, alguma luta na sua vida nesse momento que você não tem força de enfrentar sozinho? Por acaso, meu irmão, nesse momento, a sua vida se encontra em algum tipo de batalha que a força do seu braço é inútil? Por acaso, meu irmão, alguma luta na sua vida nesse momento que você tem tentado guerrear sozinho e não tem tido êxito? Por acaso, meu irmão, há alguma luta que o seu coração tem travado, que não há força sozinha, solitária, humana que possa vencer? Há alguma guerra acontecendo em sua vida? Busque o lugar de oração. Busque o Senhor no lugar de confronto, aonde a sua fraqueza sim será evidenciada, mas o poder de Deus será alcançado. Busque, meu querido irmão, nesses momentos de lutas, aonde a força humana é inútil, busque nesses momentos, nessas guerras, nessas batalhas, o poder de Deus, aonde Deus se revela Salvador na hora da angústia. Busque, meu irmão, o lugar de oração. Não sei se é em cima do monte, não sei se é dentro do seu quarto, não sei se é na mesa da sua casa, não sei se é
caminhando para o trabalho, dentro do carro, se locomovendo de um canto para outro, não sei onde é, mas busque o lugar de oração, busque a relação com Deus, busque se aproximar do Senhor, encontre no Senhor força, a força que você não tem, a resolução que você não pode ter, busque no Senhor o lugar de oração. Encontre no Senhor a resolução para os conflitos, encontre no Senhor e em sua palavra o poder inexplicável do nosso Deus. Busque o lugar de oração. Se alguma luta tem sido travada na sua vida, busque o lugar de oração. E caso você já esteja nesse lugar, não saia, permaneça nesse lugar. Lutas muitas vezes não são rápidas. Temos guerras, por exemplo, que já estão durando anos. Outras já estiveram ativas no passado, mas a qualquer momento pode estourar de novo. Guerras não são rápidas. Podem até ser passageiras, mas não são rápidas muitas vezes. Em muitos conflitos, quando achamos que já está perto do fim, surge uma nova bomba e novo caos. Mas no lugar de oração, diante do Senhor dos Exércitos, pode vir a guerra que for, o conflito que for, Deus guerreia em nosso favor. Busque o lugar de oração. Em meio às suas guerras, busque o Senhor dos Exércitos. Em meio aos seus conflitos e à inquietação do seu ser, busque nesse Deus a paz que excede todo o entendimento. Encontre em Deus o Senhor da sua vida. Versículos de 13 a 16, diz assim: Ao amanhecer, chamou os seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Jesus chamou os seus discípulos pelo nome. Ele convocou aqueles que seriam apóstolos, os chamando pelo nome. Cristo, nem mesmo o Deus encarnado, o próprio Deus que se fez homem, Cristo Jesus, após um momento de oração, onde consultou o seu Pai, chamou os discípulos e escolheu 12. Nem mesmo o próprio Deus quis a solidão. Ele chamou para caminhar com ele homens com diferentes personalidades e os enviou. Deus, o próprio Deus, consultou o seu Pai que estava nos céus, no secreto, no lugar de oração. Buscou ao Senhor no momento de confronto e de embates. Pediu discernimento e sabedoria. E chamou os seus discípulos pelo nome. Chamou os apóstolos um por um, os 12, cada um pelo seu nome. Cristo continua nos chamando para segui-lo e fazer parte de seu reino. Ele continua chamando cada um de nós pelo nome. Ele continua dizendo ao nosso coração tudo o que Ele quer que façamos. Ele continua nos convocando a servi-lo pelo nome. Ele nos chama pelo nosso próprio nome. Cristo Jesus. Ele continua chamando os seus servos pelo nome e os enviando. Ele continua chamando a mim e a você ao serviço e nos enviando. Cristo continua nos convocando a fazer parte de seu reino e a militar pela sua causa, ao nos convocar pelo nome e dizer o que quer que façamos em seu reino. Cristo Jesus, o próprio Deus, continua nos convocando à sua missão. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que se assenta no trono eterno, continua nos chamando pelo nome. Cristo Jesus continua nos convocando ao seu reino. Ele nos chama para caminharmos em um firme fundamento que não enxergamos, mas sabemos que existe e que é bem firme. Ele nos chama para confiarmos naquele que é invisível, mas real. Nos chama para continuarmos fixando os nossos olhos naquele que nós não enxergamos, mas sabemos que existe e que um dia o veremos. Cristo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores,
continua nos convocando ao seu reino, nos chamando pelo nome. Cristo Jesus, aquele que é real e invisível, presente e eterno, assombrosamente poderoso e amável, Cristo nos chama pelo nome para caminharmos em direção a Ele, unidos até o dia de seu retorno, para que no dia de seu retorno ouçamos a voz do próprio Cristo nos convocando para entrar na morada eterna. Cristo Jesus nos chama pelo nome. Meu querido irmão, você já ouviu a voz do Senhor? Em algum momento você já ouviu o Senhor o chamando? Em algum momento você já ouviu a voz de Deus, como diz o Salmo 29, que ecoa sobre toda a terra, que estremece a terra, que despedaça os cedros do Líbano? Por algum acaso você já ouviu a voz desse Deus, alcançando os seus ouvidos e o seu coração? Meu irmão, quando foi o momento em que a voz do Senhor ressoou aos seus ouvidos, lhe chamando pelo nome? Quando foi, meu querido irmão? Quero contar um testemunho pessoal. Houve um momento na minha vida, em meio à minha adolescência, que eu não conseguia dormir, acordei de madrugada, e aí crente quando acorda de madrugada vai orar, né? E eu não conseguia orar. E eu chorava, e chorava muito, sentado no chão do meu quarto, numa crise vocacional, sem saber se era realmente chamado, em dúvida sobre a fé, questionando o chamado do Senhor ao ministério, querendo entender o que era que estava acontecendo na minha vida, tentando entender se realmente era a voz de Deus ou não. Será que sou realmente chamado? Deus realmente me chamou? Diversos questionamentos rondando a minha cabeça e eu sem entender nada, somente chorava sentado no chão do quarto. E aí vem minha avó. Minha avó tem Alzheimer, ela nem lembra que isso aconteceu. Vem minha avó, de madrugada, também sem conseguir dormir. A diferença era que ela estava orando, eu não, eu chorava. Minha avó me alcança no quarto, ela me levanta do chão, e eu falo tudo para minha avó o que estava sentindo. Vó, eu não sei se eu sou chamado, vó. E se Deus tivesse enganado? E se eu tiver me enganado? E se não for a voz de Deus? E ela olha para os meus olhos, segurando as minhas duas mãos assim, e diz assim: meu filho, a voz do Senhor é inconfundível. A gente não consegue confundir a voz do Senhor. Quando Deus fala, a gente sabe que é Deus falando, porque ninguém fala como Ele. Minha avó, desde sempre, ela sempre confirmou o ministério na minha vida. Ela passava a mão na minha cabeça, dizia que eu seria um futuro pastor, e eu dizia: Deus me livre. Ela dizia que eu ia ser um futuro pastor, e eu dizia que já tinha Ramon, já tinha o meu pai, já era suficiente. E nesse dia ela olhou nos meus olhos e, usada por Deus, tirou as minhas dúvidas. A voz do Senhor é inconfundível. Deus não erra os nomes de quem Ele chama. Deus, Ele sabe quem Ele chama. Ele sabe para que Ele chamou quem. Ele sabe para onde cada um vai. Deus não erra. Quando Deus chamou o meu nome, acertou, porque era Deus chamando o meu nome. Quando Deus chamou o nome de vocês, Deus acertou, porque foi Deus chamando o nome de vocês. Deus não erra. E a sua voz é inconfundível. Minha avó no dia seguinte nem lembrava que isso tinha acontecido. Mas eu lembro. Eu lembro porque Deus falou. Eu lembro porque Deus confirmou. Eu lembro porque eu ouvi o Senhor chamando o meu nome. Eu lembro porque eu ouvi a voz de Deus chamando o meu nome. E a voz do Senhor é inconfundível. Quando foi, meu irmão, que Deus chamou o seu nome? Quando foi, meu irmão, que Deus colocou no seu coração a convicção daquilo que Ele lhe chamou a fazer?
Quando foi, Ivan, que Deus chamou o seu nome para ser um diácono, por convicção e missão? 1990. Dava para confundir a voz de Deus, irmão? De jeito nenhum. Quando foi, meu irmão, que Deus chamou o seu nome para caminhar com Ele e para cumprir a missão dEle? Quando foi, meu querido irmão, que Deus chamou o seu nome para reconhecê-lo como Salvador? Quando foi? A voz do Senhor é inconfundível. Versículos 17 a 19, último ponto do sermão. Diz assim: Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão, procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Nesses 3 versículos, a gente tem o porquê que Cristo nos chama. A gente consegue ver o porquê que Cristo nos chamou. Cristo nos chama para que sejamos ensinados e mudados pela verdade que sai de seus lábios. Cristo nos chama para que diante dele sejamos transformados à sua imagem, para que por meio do seu Espírito possamos contemplá-lo e vê-lo e viver para ele e com ele. Cristo nos chama para que sejamos ensinados e mudados pela verdade que sai de seus lábios, nos ensinando a como viver, a como falar, a como amar, a quem amar, como falar com quem, a como ser um bom pai, um bom filho, um bom esposo, um bom amigo. Cristo nos chama para andar com Ele e seguir a sua verdade, a verdade proclamada, a verdade falada, a verdade escrita. Deus nos chama para caminharmos com Ele por meio de sua verdade, seguindo os seus preceitos e o buscando no lugar de oração, para entender e sanar as dúvidas que estamos tendo, para que os questionamentos que rodam a nossa cabeça não sejam razões para nos consumir, mas para que a certeza do seu falar e de suas palavras sejam notórias na nossa existência. Cristo nos chama para andar com Ele. E não somente isso, Ele nos conduz a enxergarmos os necessitados, a vermos que não somos os únicos que precisam ouvi-lo e ser transformados por Ele. Cristo nos conduz a enxergá-lo no momento de adversidade e a buscá-lo no momento de dificuldade, mas também a enxergar aqueles que à nossa volta necessitam dele. Cristo nos chama a enxergarmos ao nosso redor aqueles que tanto necessitam ser curados por Ele. Cristo, o versículo 17 diz que Jesus desceu com os apóstolos e os seus discípulos e parou num lugar onde estava cheio, onde tinha uma multidão de toda a Judéia, procedente de toda a Judéia, de toda a região de Jerusalém e de todo o litoral de Tiro e de Sidom. Eles vieram em busca de Cristo porque haviam necessidades. Uns para serem libertos de espíritos imundos, outros por problemas e enfermidades para serem curados, outros porque o amavam e eram seus discípulos, outros porque Ele chamou pelo nome e os enviou como apóstolos. Havia uma multidão ali. Todos aqueles homens e mulheres tinham suas necessidades, todos. Cristo nos conduz até sua presença, não somente para vê-lo, contemplá-lo, mas também para ver aqueles que estão à nossa volta e necessitam de Cristo Jesus. Havia uma multidão, além dos discípulos naquele lugar. Todos ali foram testemunhas de Cristo, todos. Todos viram Cristo operar milagres, todos viram Cristo chamar os apóstolos, os discípulos, e dos discípulos chamar os apóstolos. Todos eram testemunhas daquilo que Cristo estava falando e fazendo. Todos ali. Todos o ouviram falar.
Todos ouviram a sua voz. Todos aqueles. E você? Por acaso seus ouvidos já foram alcançados pela imponente e inconfundível voz de Jesus Cristo? Por acaso seus ouvidos já tiveram contato com a voz poderosa do nosso Senhor? De Cristo saía poder para curar todos aqueles homens e mulheres. De Cristo saía poder que curava a todos aqueles que estavam ali. De Cristo saía poder. De Cristo saiu poder para expulsar espíritos imundos. De Cristo saiu poder para libertar aqueles que estavam aprisionados por esses espíritos. De Cristo saiu poder para curar os enfermos. De Cristo saiu poder para revigorar aqueles que estavam fracos. De Cristo saiu poder para trazer fé nova àqueles que estavam com a fé vencida. De Cristo saiu poder. De Cristo somente. Neste momento, eu tenho um convite a fazer para você. Neste momento, eu tenho um convite a lhe fazer. O convite que eu quero fazer a você é: venha a Cristo. Venha até o Senhor. Busque aquele que no secreto sabe o clamor do seu coração. Venha a Cristo e encontre aquele que diante de você se apresenta não somente como Salvador, para um momento específico, mas que se apresenta a você como Salvador eterno. Venha a Jesus. Encontre a Cristo, aquele de quem sai poder para libertar os cativos e oprimidos, para salvar os pecadores perdidos, para trazer cura aos enfermos, para trazer consolo aos enlutados, para trazer alegria aos abatidos, para trazer esperança aos desesperançosos, para trazer vida aos mortos. Encontre em Cristo, venha a Cristo e encontre em Cristo a solução para a sua necessidade. Venha a Cristo, é o convite que eu tenho a lhe fazer. Busque ao Senhor, encontre o Senhor no secreto, encontre o Senhor nas suas guerras, nas suas lutas. Busque ao Senhor no seu momento de aflição. Busque o Senhor quando a sua alma estiver aflita. Busque ao Senhor quando a sua força se esgotar. Busque ao Senhor, encontre a Cristo. Venha a Jesus Cristo, o Salvador de nossas vidas. É o convite que eu tenho a lhe fazer. Venha a Cristo. Se aproxime do Senhor. Reconheça a voz de Deus o chamando, assim como a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Venha a Cristo. Aqueles que um dia tomaram a decisão de seguir a voz de seu mestre, de se entregar a Jesus Cristo, de reconhecer o seu pecado e de se lançar ao Senhor. Estes que um dia tomaram essa decisão, um dia ouvirão o mesmo Cristo, o chamando pelo nome para entrar no reino dos céus. Sim. E não há nada melhor do que isso. Nenhuma decisão melhor pode ser tomada. Não podemos negligenciar o chamado do Senhor. Cristo nos chama pelo nome. Ele sabe da dor do nosso coração. Deus conhece as nossas lutas. Deus se aproxima de nós em nossa fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa em nós nesses momentos. Deus, o próprio Deus, nos concede a graça de caminhar ao nosso lado. Venha a Cristo. Busque ao Senhor. Paulo, em 2 Coríntios, nos capítulos 5 e 6, em 2 momentos, Paulo fala: por isso suplicamos, reconciliem-se com Deus. E pouco tempo depois, assim que começa o capítulo 6, ele diz: novamente suplicamos, reconciliem-se com Deus. E Paulo está falando isso acerca do ministério da nova aliança.
do ministério da reconciliação, do Deus que se fez homem, do Deus que se fez pecado, do Deus que morreu por nós na cruz do Calvário e nos salvou, nos reconciliando consigo. Novamente convido vocês, venha a Cristo, reconciliem-se com Deus, busquem o Senhor, encontrem a Cristo, ouçam a sua voz inconfundível, ouçam Deus falar, ouça Deus o chamar pelo nome, não negligencie o chamado que um dia o Senhor fez na sua vida. Não sei qual foi, não consigo consultar a sua mente nesse momento, mas sei que em algum momento Deus o chamou. Se Cristo te chama ao lugar de oração, venha. Se você tem negligenciado na sua vida de oração e Cristo te chama ao lugar de oração, venha a Cristo. O encontre no lugar de oração. Lembre-se de que muitas batalhas são vencidas nesse lugar. Se Cristo te chama ao serviço, venha. Lembre-se de que Ele lhe chamou pelo nome para servi-lo, para fazer parte de seu reino, e o enviou para servi-lo. Não se esqueça de que Deus, o próprio Deus, recompensa os seus servos. E não se esqueçam de que o próprio Cristo disse que não nos chama mais de servos, porque os servos não conhecem o seu Senhor, mas nos chama de amigos, porque nós já o conhecemos. E se Cristo te chama ao arrependimento, venha. Não se esqueça que todos aqueles que se arrependerem diante do Senhor, um dia herdarão o reino dos céus e viverão com Cristo eternamente. Não sei qual foi o chamado do Senhor para a sua vida. Seja qual for o chamado, se Ele te chamou pelo nome, venha. Venha a Cristo. Busque ao Senhor. Com isso eu encerro a mensagem. Mas, antes de orar encerrando a mensagem, eu gostaria de fazer 3 apelos. Se há alguém entre nós que nesse momento gostaria de tomar a decisão de entender o chamado do Senhor ao lugar de oração, gostaria que se levantasse e caminhasse até aqui. Gostaria de confrontar, de apelar aqueles que nesse momento se sentem chamados por Deus a fazer parte de batalhas em um lugar de oração. Se há alguém entre nós que nesse momento gostaria de firmar o compromisso de viver mais o lugar de oração, que se levantasse e viesse ao meu lado esquerdo, até aqui. Alguém que nesse momento entende que Deus está o chamando para o lugar de oração? Se não há ninguém, tudo bem. Tem um segundo apelo. É o apelo ao serviço. Se há alguém entre nós que um dia foi chamado por Deus a servi-lo em alguma frente e não tomou a decisão de obedecê-lo, e nesse momento gostaria de tomar a decisão de reconhecer que Deus o chama ao serviço, que se levantasse e viesse até o meu lado direito. Há alguém entre nós? Se não há ninguém, tudo bem. E um terceiro apelo que eu faço é se há alguém entre nós que nesse momento se sente impelido pelo Espírito Santo a tomar a decisão diante de Deus, de entender que está em pecado, que é um pecador, que se arrepende de seus pecados e que nesse momento gostaria de professar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Há alguém entre nós que nesse momento gostaria de tomar essa decisão? Se tiver alguém que gostaria de tomar essa decisão, que fique aqui no meio. Há alguém entre nós? Se não há ninguém, tudo bem. Mas eu queria nesse momento louvar a Deus pela vida dessas 3 pessoas que nesse momento tomaram a decisão de se colocar no lugar de oração. Que tomaram a decisão de se colocar diante de Deus e ter uma vida de oração sincera.
de colocar diante de Deus muitas batalhas e guerras que não serão vencidas na força do braço. E de que nesse momento firmam um compromisso diante de Deus e de vocês, de ter uma vida de oração e de lutar batalhas e guerras no lugar de oração. Vamos orar pela vida delas? Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado por tua palavra, ó Pai. Obrigado por falar ao nosso coração e nos confrontar acerca do serviço, da oração e da salvação. Obrigado, Senhor, por nos lembrar de que podemos buscar o Senhor em nossa fraqueza. Obrigado por nos lembrar, ó Deus, de que o Senhor nos chama pelo nome e de que o Senhor nos chama para servi-lo. Obrigado, Senhor, por nos lembrar de que o Senhor um dia nos chamou pelo nome para nos arrependermos de nossos pecados e sermos salvos do inferno. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome por tudo isso. Nesse momento, ó Deus, eu quero louvar o teu nome e agradecer ao Senhor pela vida dessas 3 pessoas que tomaram a decisão de se colocar diante de ti e que se sentem nesse momento confrontadas por ti a tomar parte no exército de Deus, a batalhar, ó Pai, lutas e guerras no lugar de oração. A vivenciar, ó Deus, guerras, conflitos no lugar de oração. A se colocar de joelhos por causas que muitas vezes não são delas, que muitos momentos são conflitos que não são elas que estão passando, mas são irmãos, são familiares, são vizinhos. Nesse momento, ó Deus, eu peço que o Senhor as fortaleça nessa missão. Que elas continuem, ó Deus, firmes no lugar de oração. E que elas continuem firmes, mesmo que se o joelho calejar, mesmo, ó Deus, se as pernas tiverem cãibras, que de joelhos diante de Ti no secreto, elas possam fazer parte do exército de Deus, que milita pela vida dos seus servos. No nome de Cristo Jesus, ó Pai, as empodere com o Teu Santo Espírito. Essa é a minha oração. Nesse momento, eu quero clamar ao Senhor pela vida de nossa igreja, pela vida de todos aqueles que estão aqui e ouviram essa mensagem. Que o Senhor continue confrontando o coração de todos nós. Que o Senhor continue nos chamando ao serviço. Que a gente continue, ó Deus, com os ouvidos abertos a ouvir a Tua voz inconfundível. Que o nosso coração continue sendo confrontado ao serviço e ao arrependimento. Que o Senhor continue nos chamando pelo nome, ó Deus, e nos conduzindo à salvação. No nome de Cristo Jesus. Essa é a minha oração, ó Deus, pela vida dos meus irmãos. Que o Senhor os abençoe e os guarde. No nome de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Vamos, nesse momento, ficar com o ofertório, que também é um momento